Eita, nós aí de volta com mais um vídeo aqui no canal Boteco do Mengão Oficial. Hoje eu fiz um corte aí do GE, né, do Globo Esporte, também vários cortes aí falando sobre o jogo hoje entre Flamengo e Bahia, também falando de uma suposta crise aí entre Arrascaeta, entre Flamengo, eles tentando plantar uma crise dentro do Flamengo. Antes de mais nada, quero pedir você que não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe, é muito importante você inscrever no canal. E você que já é inscrito, quero pedir você que compartilhe esse vídeo aí com 5 amigos seus, ou com 5 grupos de WhatsApp, compartilhe com 3 pessoas, com 5 pessoas, com quantas pessoas você puder, para que esse vídeo chegue mais longe. Pela primeira vez aqui no canal, um dos vídeos bateu uma coisa inédita. Olha aqui para você ver. A gente teve mais pessoas inscritas no canal assistindo o vídeo do que pessoas novas assistindo. Então, quero pedir você então que é inscrito, que ajuda esse vídeo a chegar a mais longe, que ajuda esse canal a crescer, que compartilhe esse vídeo. E sem mais enrolação, vamos embora lá pro vídeo. Vamos ver a situação do Flamengo. Olha lá, ó. O Flamengo está em terceiro lugar no Brasileirão e enfrenta o Bahia hoje às 9 da noite com transmissão do Sport TV. O Juliano Lima tá no Ninho do Urubu e fala com a gente agora. Boa tarde, Juliano. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Os jogadores do Flamengo chegaram aqui no centro de treinamento Ninho do Urubu por volta de 11 horas da manhã e vão deixar o centro de treinamento por volta de 6 da tarde, em direção ao Maracanã, palco da partida, como você disse, de logo mais às 9 da noite contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Na última entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz falou sobre a postura da equipe, admitiu os erros técnicos da equipe e disse que os jogadores prometeram mudar um comportamento, essa postura e esses erros técnicos para as próximas partidas, não só do Campeonato Brasileiro, mas também da Libertadores. Depois de 3 partidas fora do Maracanã, o time volta ao estádio e tenta vencer aí depois de perder para o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, um empate com o Central Córdoba na Libertadores na Argentina, Mari. E sobre o time de hoje, Juliano, o que você traz pra gente, hein? Como o Flamengo vai a campo? Falando um pouquinho sobre a equipe, Everton Cebolinha está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, deve ser relacionado, então vai para a partida. O De La Cruz está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então vamos falar desse provável Flamengo que vai a campo daqui a pouquinho, logo mais, na verdade, né, às 9 da noite, né, Mari? Que vai com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Alan ou Luiz Araújo, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro no ataque. O goleiro Rossi comemorou 100 jogos com a camisa do Flamengo, né? E recebeu até uma camisa comemorativa desses 100 jogos. E passou por um susto recentemente, né, Mari? No desembarque no Rio de Janeiro, depois da partida contra o Central Córdoba, os jogadores do Flamengo foram vítimas de um assalto, uma tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. O carro blindado do Rossi foi alvo de 4 tiros. Felizmente, ninguém se feriu. Ontem, ele prestou depoimento da delegacia responsável pelo caso. E ele falou sobre o assalto, a tentativa de assalto e sobre o jogo de hoje. Vamos ouvi-lo. Mais um recorde, né, de chegar a atingir 100 jogos, mas a verdade é que muito feliz por isso e só tentar continuar nessa pequena minha história que estou escrevendo aqui e muito feliz. Mais tranquilo, mais calmo também, foi mais o susto, o tempo vai passando, mas a lembrança vai ficar, mas a verdade é que o que mais me deixa tranquilo é estar aqui. Bom, tem notícia do Vasco que a gente ainda não vai ver em campo, né? O Vasco vai pegar o Vitória em Salvador às 6h30. Você vai ver ao vivo no Premier. O nome da notícia é Fernando Diniz, novo treinador que não comanda o time ainda hoje. Quem traz as informações do Vasco é a Ana Flávia Nunes. Boa tarde, Aninha. Seja bem-vinda. Ei, Mari. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estou aqui no Barradão, em Salvador. Quase tudo pronto para o jogo de logo mais entre Vitória e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vasco que está de técnico novo, né? Ontem o clube anunciou oficialmente Fernando Diniz como novo treinador. Diniz vai começar a segunda passagem dele pelo Vasco, né? Já comandou a equipe em 2021, assinou contrato até o fim do ano que vem. Mas esse jogo de hoje, o Diniz vai acompanhar à distância, porque ele vai se apresentar ao Vasco amanhã no Rio de Janeiro e vai estrear no comando da equipe na terça-feira no jogo contra o Lanús na Argentina pela Copa Sul-Americana. Então quem comanda o Vasco hoje aqui em Salvador ainda é o Felipe Maestro, Felipe Loureiro, técnico interino, e ele deve escalar o Vasco com o que tem de melhor à disposição. Vamos dar uma olhadinha então no provável Vasco de hoje? Tem Léo Jardim no gol,
Puma Rodrigues, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Vasco está muito pressionado, são 7 jogos seguidos sem vencer. Os jogadores buscaram erguer a cabeça depois daquela derrota doída no meio da semana, 4-1 para o Puerto Cabejo pela Sul-Americana, e a equipe está muito determinada a tentar mostrar hoje aqui em Salvador alguma evolução em campo para amenizar essa situação muito ruim do Vasco. Mari. Bom, amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro ao vivo na Globo. Fica ligado que o horário é um pouquinho diferente, né? O Bora Pro Jogo começa às 5 da tarde. A bola rola às 5h30. Quem traz as informações pra gente direto de Belo Horizonte é a Giovana Pires. Boa tarde, Giovana. Seja bem-vinda. Ei, Mari, muito obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Já estamos aqui marcando presença na Arena, estádio do Atlético, palco dessa partida de amanhã contra o Fluminense. Sobre o time colorado não, pelo amor de Deus, sobre o time tricolor, falando sobre o Fluminense, deve ter uma alteração no meio-campo. Essa é a expectativa do Nonato, ganhando espaço. Ele que vem sendo utilizado pelo técnico Renato Gaúcho naquela equipe considerada reserva, pode ganhar espaço no time principal. Quem também pode voltar para a equipe é o zagueiro Thiago Silva. Ele se recuperou de uma lesão na coxa, só que tem a preocupação do departamento médico do Fluminense para saber se deve ou não colocar um jogador recém-recuperado de lesão no campo sintético. O Atlético inaugura amanhã, reinaugura a arena, que vai ter o campo artificial como gramado. E o Thiago Silva já fez uma reclamação, inclusive, no início do ano, em relação a esse tipo de campo. O próprio técnico Renato Gaúcho, também comandante do Fluminense, também fez esse tipo de reclamação, então fica essa dúvida sobre qual vai ser o time titular do Fluminense para essa partida. Dito isso, bora pro campinho, provável Fluminense para essa partida de amanhã contra o Atlético. Tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Inácio ou Thiago Silva formando dupla de zaga com Freitas, e aí o Fuentes pelo lado esquerdo, Martinelli, Nonato e Ganso no meio campo, com Arias, Canóbio ou Queno, ex-Atlético, e aí Everaldo aparecendo, trio de ataque. Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Atlético amanhã. Mari. Bom, Botafogo joga amanhã à noite contra o Internacional no Newton Santos. O time ainda não se achou nessa temporada, né? Mas as laterais têm funcionado. Vem das laterais, o maior destaque do Botafogo nos últimos jogos, seja da direita com Vitinho ou da esquerda com o Cuiabano, o torcedor está curtindo. Os laterais no momento realmente estão fazendo a diferença. E olha que ser lateral no Botafogo é saber que sempre vai existir uma sombra. É saber que em algum momento vai surgir uma comparação, uma crítica ou até uma ironia envolvendo o nome do maior de todos na posição, Newton Santos. Nossa referência maior sempre vai ser o Newton Santos, que foi o maior de todos, né? Palavras de quem já foi campeão brasileiro pelo Botafogo. André Silva era lateral esquerdo do time de 1995. Acompanha de perto o time atual. Eles têm que continuar fazendo o que vem fazendo. Gols, né? Assistências, ajudando a equipe do Botafogo a voltar ao lugar que estávamos ano passado. Entre os laterais campeões brasileiros da última temporada, Vitinho e Cuiabano têm aparecido bem. No último jogo, pela Libertadores, a vitória sofrida sobre o Carabobo veio graças a eles. Vitinho fez o primeiro, Cuiabano o segundo nos acréscimos. Quer que ele seja uma ameaça muito forte às defesas adversárias e nós estamos a criar dinâmicas para isso, obviamente sem eles se esquecerem que o papel deles é de defesa lateral e, como tal, defender primeiro. Renato Paiva tem feito rodízio entre titulares e reservas nas laterais. Não à toa, 30% das substituições do treinador envolveram jogadores da posição. São 5 gols de laterais esse ano. Vitinho tem 2, o reserva na direita, Matheus Ponte, 1. Os laterais esquerdos, Cuiabano e Alex Telles, também fizeram 1 cada. Os dois, aliás, devem ser titulares juntos amanhã, como já aconteceu no último jogo da Libertadores. Telles na lateral, Cuiabano mais avançado como um ponta. Se é pelos lados que o Botafogo anda brilhando ultimamente, por que não dobrar a chance de mais uma vitória? O Flamengo está muito perto de finalizar a negociação pela contratação de Jorginho, jogador do Arsenal, para acertar com o jogador. Inclusive, o Mengão teve que vencer a concorrência de algumas equipes do futebol mundial.
Um dos times que o volante teve o nome vinculado foi o Neol SAU. Porém, o treinador do clube, Péricles Chamusca, negou o interesse no possível reforço do Fla. Na verdade, ainda não chegou este momento de trabalhar em cima de nome de atletas. Estamos focados na segunda divisão e depois disso, quando for começar o planejamento, dependendo do orçamento, vamos em busca dos nomes para a montagem. Aqui o modelo dentro do clube tem sido sempre assim. Todos os jogadores são aprovados pelo treinador, ou a gente escolhe e coloca nomes na lista, disse, antes de finalizar. O importante sempre é que a gente passa o nosso modelo de jogo para o departamento de análise e também alimenta com os nomes, mas todos têm que vir com a aprovação de todos. Mas que estejam dentro das características que nós colocamos dentro do modelo de jogo traçado para a temporada, concluiu o treinador do Nyon, em entrevista ao Lance. Jorginho e Flamengo acertaram o vínculo por 3 temporadas, ou seja, até a metade de 2028. Desse modo, o mais querido irá desembolsar 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais pelo tempo total de contrato do volante. Assim, a diretoria rubro-negra investirá pouco mais de 20 milhões de reais por ano para contar com o ítalo brasileiro. JORGAUNH ainda Sergipe recupera de lesão. Fora de ação desde o dia 12 de abril, quando sofreu uma lesão na região torácica, durante partida contra o Brentford, em Jorginho segue em tratamento no departamento médico do Arsenal. O meio-campista, inclusive, ficou de fora do jogo contra o PSG Fieria, na última quarta-feira 07, pela partida de volta da semifinal da UEFA Champions League. No início da temporada, o Flamengo buscava chegar a um denominador comum com os empresários de Arrascaeta para a extensão do vínculo. Porém, neste momento, a diretoria rubro-negra deixou a renovação de contrato com o camisa 10, para depois e prioriza o acerto com outros 3 jogadores. São eles, Varela, Pedro e Ossi. José Boto tem conversas com Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, desde o início do ano. Dessa forma, há 2 meses, o diretor técnico de futebol do Flamengo pediu para que o agente do uruguaio encaminhasse uma proposta de renovação. A oferta encaminhada ao Flamengo foi de uma valorização salarial e um contrato de 3 anos e meio, ou seja, até dezembro de 2028, com flexibilidade em relação à duração. No entanto, o empresário de Arrascaeta ouviu que o clube tem outras prioridades de momento, o que fez o agente do atleta ficar surpreso. A informação é do G. Deixando a renovação de Arrascaeta de lado, o Flamengo tem como foco a extensão de vínculo com Varela, Pedro e Ossi. A ampliação do tempo com o goleiro, inclusive, é tratada como uma das urgências do departamento de futebol do clube. O Flamengo segue focado na disputa do Campeonato Brasileiro, visto que enfrenta o Bahia, neste sábado 10, pela 8ª rodada. Contudo, planejando os próximos passos no mercado da bola, o rubro-negro pode negociar Michael na janela de transferências do meio de ano. Em resumo, Michael chegou a manifestar o interesse em sair do Flamengo no início da temporada 2025. Contudo, na ocasião, o clube rubro-negro pediu que o atacante ficasse e prometeu que, caso cheguem boas propostas, não se oporia a uma saída no meio do ano. Vale ressaltar que Michael retornou ao Flamengo em agosto de 2024, sem custos após deixar o Al Hilal SAU. Contudo, desde a volta ao mais querido, o jogador não se adaptou da forma que esperava. Insatisfeito com a segunda passagem pelo clube, o atacante pretende deixar a equipe. Outro ponto que merece destaque é que a saída de Michael do Flamengo vai depender das propostas que chegarem até a equipe do atleta. E é isso aí, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até agora, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, tá bom? De deixar o seu comentário, o que você acha sobre o jogo aí entre Flamengo e Bahia, Bahia e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, pela 8ª rodada. Também falando sobre o Arrascaeta, deixa aí seu comentário, deixa pra mim também de onde você assistiu esse vídeo, até onde esse vídeo chegou. Vou ter um prazer de no próximo vídeo dizer aí quem assistiu e aonde estava, tá beleza? E é isso aí, fiquem todos com Deus e muito obrigado.